Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre a reforma administrativa, o que muda para os servidores públicos e também o que essa reforma traz aí de mudança na organização do Estado. Eu recebo a doutora e mestre em Direito, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres e Carreira Jurídica, Elisa Galante. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como a gente disse na escalada, hoje o assunto do programa é a reforma administrativa. A minha convidada é uma mestre e doutora em Direito e também vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a BMCJ, é a Elisa Galante. Elisa, boa noite, bem-vinda ao programa. Prazer, Fabiano, estar aqui com você. Compartilhar esse momento com você é um grande prazer mesmo. Prazer é nosso te receber aqui, Elisa, para falar desse assunto que realmente tem dado o que falar, né, a questão da reforma administrativa, que trata exatamente e pode impactar muito nas relações aí dos cargos, né, e dos concursos públicos, enfim, dessa relação entre o Estado e concursados também. É um assunto que tem dado o que falar de fato, não é? Sim, tem dado muito o que falar. Apesar de reforma administrativa não ser um assunto tão atual, a própria Constituição de 88 instaurou um novo Estado, e esse Estado trouxe um novo modelo de Estado administrativo, mas em 1998 nós tivemos uma reforma administrativa pela Emenda Constitucional 19. E alguns dos resquícios da Emenda Constitucional 19, eles permanecem, eles são apresentados novamente. O que não foi aprovado naquela ocasião, ele é apresentado novamente com uma nova roupagem. Isso também tem sido motivo de crítica, porque não foi uma aprovação da época. Mas afeta sim, afeta projetos de muitas pessoas, porque o modelo de Estado-administração sai do modelo tradicional de empregados públicos, de cargos públicos e contratados temporariamente para um universo maior de relações de vínculos de trabalho. E essas relações de vínculos de trabalho, elas virão com natureza diferente, diminuindo a possibilidade de novos concursos públicos se aprovada. Lógico que, se você olhar para o contexto, você já vê uma crítica muito grande dos congressistas. Ela é uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, que carece de votação qualificada, específica, e que não é fácil, porque é aprovada pelas duas casas, pelos congressistas. Daí a gente vê muito congressista também contra, tentando manter a ideia da estabilidade do servidor público, porque ela vem relativizando também a estabilidade do servidor público, reduz a possibilidade de concurso, reserva concursos públicos com estabilidade somente para as carreiras típicas de Estado. Não há uma lei que define o que é carreira típica de Estado. Então, são muitos os conflitos que essa emenda constitucional ainda gerará. O momento, inclusive, nem era propício para sua apresentação, né? Sim, essa pandemia toda, né? Pandemia, eleições municipais, o olhar do congressista para seu município, não está para o Congresso, mas muitos estão atentos e eu creio que ela passará fazendo uma reforma mesmo, trazendo novidade, mas não no seu contexto total. Não no seu contexto total. A questão da estabilidade dos concursados, né, dos servidores públicos, é muito discutida, né, Elisa? É muito falada essa questão. Existe até uma vertente que defende a extinção dessa estabilidade, dizendo que o servidor público, quando tem essa estabilidade, ele meio que não se dedica integralmente, ele não entrega totalmente o serviço. Existe uma vertente que fala isso, eu já escutei isso algumas vezes. Sim. Já o comissionado, por ele ter um cargo que a demissão dele pode acontecer a qualquer momento, talvez ele se entregue um pouco mais, dedique um pouco mais ao serviço. Na sua opinião, isso pode talvez mudar essa visão dessa vertente que fala essa questão? A emenda constitucional 19, chamada emenda da reforma administrativa, que foi no século passado, em 1998, né, 5 de junho de 1998,
ela inseriu no caput do artigo 37 o princípio da eficiência e fez algumas outras inserções no texto constitucional que buscava exatamente isso, a eficiência, não só da administração pública na prestação de serviços públicos, com inclusão também de controle dos próprios serviços públicos, Sim. mas também do servidor público. E aí ela inseriu no artigo 41 da Constituição o procedimento de avaliação periódica de desempenho, a ser regulamentado por lei complementar que até agora não foi editada. Então, nós estamos, de 98 até 2020, nós temos um tempo largo em que poderia ter sido editada a lei complementar que regulamentasse esse dispositivo de eficiência do servidor público, porque o servidor público que não fosse bem avaliado no procedimento de avaliação periódica, a sua estabilidade estaria comprometida. Estaria comprometida. Então, eu até, quando estou dando aula, eu até falo, olha, a reforma administrativa de 1998, ela trouxe instabilidade à estabilidade do servidor público. Sim. Mas o Estado também não cumpriu o papel dele de regulamentar o texto. Então, dos dois lados, eu concordo com você, existe a vertente daqueles servidores públicos que efetivamente não se comprometem com a atividade estatal, mas também existe uma grande quantidade de servidores públicos, e eu conheço muitos, eu também, muito comprometidos. Claro. Que se é importante entregam. a gente não generalizar isso, né? Por isso que eu disse assim, que é uma vertente, porque eu já escutei muito isso. Sim. Até mesmo em departamentos públicos, né? Enfim, mas existe realmente os dois lados, né, Elisa? Existe os dois lados. Por isso que eu entendo que se regulamentasse, hoje nós já teríamos uma outra visão dessa estabilidade do servidor público. Mas traz uma novidade, a emenda ela vem com redações que não atendem uma boa técnica legislativa, textos realmente não estão bem redigidos, violam aquilo que é técnica para legislar, de produzir uma norma. Sim. E com isso, com certeza, vai gerar muitas ações judiciais, porque a emenda, ela traz, a proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, ela traz muitos também conceitos jurídicos indeterminados, que são aqueles dispositivos em que você escreve assim, motivação relevante, Sim. interesse público relevante, e que carece de uma interpretação do aplicador da lei. E isso, por certo, se não for corrigido no Congresso Nacional, gerará conflitos judiciais posteriormente quanto ao que significa cada conceito indeterminado que a emenda traz. Elisa, muda também quando você fala do estágio probatório, né? Que é aquele período em que o servidor, após ele começar o serviço, né, o serviço público, ele ainda está ele pode ainda ser demitido, né? O estágio probatório, não é isso? Sim. A grande pegada dessa proposta de emenda à PEC 32 de 2020, a grande pegada dela, e que tem sofrido muita crítica também, é porque ela cria, além dos 3 vínculos tradicionais, ela cria outros vínculos e um vínculo chamado vínculo de experiência. E esse vínculo é um vínculo ser aprovado em concurso público, e isso só vale para 2 tipos de cargos. O cargo por prazo determinado e o cargo para carreira típica de Estado. Você passaria por um vínculo de experiência e, posteriormente, se você ultrapassa esse vínculo, os melhores e no número de vagas abertas no edital seriam efetivamente nomeados para os cargos. E depois, o cargo típico das carreiras típicas de Estado, ela passaria por um estágio probatório de 1 ano, somente essa, porque essa sim teria uma estabilidade nos moldes ainda vigentes hoje. De como funciona já hoje. Só ficou reservada a estabilidade nesse modelo que nós temos hoje para um tipo de cargo, o cargo das carreiras típicas de Estado, que são aquelas carreiras que são atividades, atribuições indelegáveis, que só podem ser executadas por pessoas diretamente ao Estado. Aquelas que, se tivesse, não são comuns, não são encontradas na iniciativa privada e não seria uma segurança para o Estado. Sim. Na verdade, o Estado é ainda um modelo que nós temos de gestão da coisa pública. Sim. Não se inventou, né?
uma outra teoria que substituísse o modelo de Estado. E aí essas carreiras seriam a carreira de segurança pública, a carreira de fiscalização, Ministério Público, magistratura, advocacia de Estado. Então seriam carreiras. E da onde que a gente extrai isso? Nós não temos legislação sobre esse assunto. Mas a lei da parceria público-privada de 2004, ela trata disso. Diz que você não pode, é indelegável carreiras como segurança, poder de polícia e essas que eu acabei de mencionar. Sim. Agora, Elisa, essa mudança, essa PEC também prevê o fim do regime único jurídico, não é isso? Sim, e esse é um tema bastante polêmico, porque a reforma administrativa de 98, ela também aprovou o fim do regime jurídico único. Mas depois acabou descobrindo que esse dispositivo não tinha passado pelo processo legislativo regular. Ele havia sido inserido no texto da emenda e por isso o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do caput do artigo 39 da reforma administrativa de 98. E esse texto ele volta agora nos moldes pensados desde 1998, como eu falo, a ideia de reformar o Estado para equilibrar, para melhorar a qualidade dos serviços públicos, ela não é nova, é uma coisa antiga. Busca-se sempre um pouco mais de qualidade e celeridade na prestação de serviços públicos. O regime jurídico único ele desaparece nesse momento. Por quê? Porque passaremos a ter vários tipos de regimes jurídicos únicos. Passaremos a ter 5 regimes funcionais de trabalho e sem obrigatoriedade de escolher apenas um, como é hoje, de acordo com o artigo 39 da Constituição da República. Sim. Agora, outra questão também, Elisa, é que você tem aí os concurseiros, né? Aquelas pessoas que prestam todo o concurso público, vão sempre tentando uma oportunidade melhor. É o momento dessas pessoas também ficarem desesperadas e preocupadas, porque elas esperam, nesse momento também, construir uma carreira, né, no serviço público. Sim, as pessoas... eu fui professora de cursinho durante muito tempo. Fui concurseira e depois me tornei professora de cursinho também. E sei qual é a ansiedade, tanto como pessoa, como também acompanhando vários alunos. E hoje, ainda na graduação, eu acompanho essa ansiedade. A preocupação, primeiro, ela não procede porque há todo um processo legislativo a ser tramitado na Congresso Nacional, pelas 2 casas legislativas, por comissões que não conseguem ser formadas ainda nesse tempo pandêmico, porque o Congresso Nacional ainda está trabalhando remotamente. Então, existem muitos impedimentos materiais para que isso se realize ainda. E, além disso, o concurso público ele não vai acabar, ele vai diminuir. O que a gente deve olhar, e o concurseiro deve olhar, na verdade, para quais são as carreiras que há possibilidade de manter concurso público com a estabilidade nos moldes atuais, que seriam as carreiras típicas de Estado, ainda não definidas por lei. Sim. Então, acho que a preocupação nesse momento ela é precoce ainda. Ela ainda é precoce, mas justa. Sim, é algo que deve se ficar atento, né? Atento e se preparar, ajustar as velas para saber o caminho, qual praia vai aportar. Vai aportar. Outra questão, a senhora citou a questão de como o Congresso, né, como a Câmara dos Deputados e o Senado têm levado essas conversas, né, dialogado sobre essa questão. Também acaba sendo uma outra situação polêmica, porque a impressão que a gente tem é que eles também ainda não chegaram num senso comum, não chegaram ainda num ponto de equilíbrio, né? O debate ainda está bem desajeitado. Não, isso. Acho que você foi sublime aí nessa expressão desajeitado. Acho que o debate realmente está bem desajeitado ainda. Porque não há o contato pessoal, esse momento impede o contato pessoal. Sim. A proposta, ela vem com o aval do presidente da Câmara, dizendo claramente que é uma proposta, há uma necessidade de reforma do Estado. E nesse ponto a gente não discorda, porque toda vez que a gente reforma, e essa reforma é para melhor, ela efetivamente é importante para o Estado, é importante para o usuário de serviço público, porque o usuário tem expectativa com relação ao Estado. Claro. E nós temos um problema de morosidade, que não é só causada pelo servidor público, é causada pelo sistema, que também precisa ser modificado
no seu todo. Existem servidores públicos excelentes, como acabamos de falar, Sim. mas não existe estrutura para ele trabalhar, não existe incentivo, às vezes, para ele produzir nos moldes que pretendia. Sim. Então, a reforma, ela está tensa ainda no Congresso Nacional, porque há discordância desses pontos que foram assim, os mais relevantes que você perguntou: concurso público, estabilidade, regime único, e ainda tem a parte de organização da administração pública, que também há uma grande discordância no Congresso Nacional. Essa já era a minha próxima pergunta mesmo, né? Porque a gente citou que a questão dos concursos públicos, da estabilidade, que tem muito a ver com a questão do servidor público. Mas também a reforma administrativa ela é um pouco mais ampla, né? Ela tem Sim. outros temas também, quanto à organização, quanto à forma que o Estado vai ser administrado também. Sim, ela busca uma grande, bem ampla flexibilização na gestão da organização da administração pública. E por isso está sofrendo uma grande crítica, porque ela pretende possibilitar uma extinção de órgãos ou entidades públicas de forma muito simples, com controle direto pelo chefe do Poder Executivo. E do Presidente da República. No caso, o Presidente da República, no Estado, o governador, Sim. e no município, os prefeitos, né? E isso gera uma certa intranquilidade na medida em que, vamos supor, um órgão relevante como o IBAMA Sim. ser extinto porque não nos interessa mais cuidar desse serviço público diretamente. Hoje, nos moldes atuais, tem todo um processo para isso acontecer. Sim, hoje sim. A extinção demandaria autorização legislativa. Ou seja, tem que passar por uma votação no Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional. E eu acho que isso não passará muito, quer dizer, eu creio que isso não passará muito facilmente. Sim. Porque o Poder Legislativo também estaria perdendo o seu controle sobre a gestão da organização da administração pública. Que é o papel do Legislativo, né? Que é o papel. É assessorar, é fiscalizar, é acompanhar. Se você entrega tudo nas mãos do Executivo, então perde até a necessidade de ter o Legislativo, na verdade. Exatamente. E o Poder Legislativo, ele produz o ato primário. E o nosso Congresso Nacional, que ficou paralisado, né, ficou durante um período até que gerou uma atuação mais ativa do Judiciário, Sim. ele resgatou esse papel, ele está forte nesse papel. Ele vem cumprindo o processo, cumprindo seu papel legislativo muito fortemente. Isso foi muito claramente visto nas inúmeras legislações que foram aprovadas agora em razão da pandemia, né, da declaração de pandemia. Sim. O Congresso foi muito atuante, né, muito célere, com qualidade. Quer dizer, nos apresenta um outro tipo de Congresso Nacional. Talvez também até pela questão política e a pressão popular também, Sim. né? O momento em que as pessoas estão vivendo a pandemia, em que precisavam, por exemplo, do auxílio, né? O próprio Presidente da República poderia ter resolvido com uma medida provisória, não é verdade? Sim. Mas ele deixou passar pelo Congresso e, de certa forma, também se faz política dessa maneira também, não é verdade, professor? Claro, unindo forças estatais, né, dos vários poderes. Que não deixa de ser legítimo, né? Porque faz parte do processo. Exatamente. Na hora que você consegue que o sistema, né, de poderes, né, eles atuem em conjunto, muito mais legítima é a atuação, e isso foi muito claramente demonstrado nesse ano de 2020 nas legislações relacionadas à pandemia. Pois é. Bom, vamos aguardar então quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. É importante a gente acompanhar, né, estar sempre por dentro, porque de fato é uma reforma, como a professora Elisa Galante disse agora pra gente, que pode mudar em muito, né, a questão da organização do Estado, e um assunto que interessa também muito, como a gente falou, aos concurseiros, né, e quem gosta de fazer concurso, quem gosta sempre de estar buscando, enfim, uma melhor oportunidade, né, para prestar um concurso público, porque de fato pode mudar em muito essa realidade e mudar até mesmo a estabilidade dos servidores públicos, né? Professora Elisa Galante, doutora e mestre em Direito, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, nossa convidada de hoje, muito obrigado pela sua presença. Gratidão por estar aqui. Obrigado, professora. Bom, você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, aqui na Record News e também na TV Sim. Uma ótima noite. Tchau.